Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje temos decisão. O primeiro jogo eliminatório do ano, quartas de final do Campeonato Paulista. São Paulo e Bragantino jogam hoje pelo primeiro jogo das quartas de final. Esse vai ser o primeiro jogo que vai acontecer das quartas, 6h30, daqui a pouquinho começa esse jogo. É um jogo muito complicado pro São Paulo. O Bragantino vem de uma sequência muito boa. Eles perderam apenas um jogo no ano. Tanto que no Paulistão eles têm a melhor defesa do campeonato. Apenas 2 gols sofridos. É um time também com um ataque muito forte, com 17 gols sofridos e apenas 2 sofridos. Então o Bragantino não é um time bobo, nem nada. E vão jogar em casa. O São Paulo terminou a primeira fase do Campeonato Paulista em sexto, após vencer a Ponte Preta por 2-1 e garantiu vaga nas quartas de final. Após o começo de ano conturbado do tricolor, que a gente passou pela maior crise política da nossa história, com a queda do Casares, com todos aqueles escândalos que estavam tendo lá. E o São Paulo deu uma engatada agora, que chegou o novo presidente Macis, mas muito também por causa da influência de Rafinha. E o Crespo também, que começou a acreditar mais. O time conseguiu melhorar muito a fase. E agora estamos nas quartas de final do Paulista e um bom começo no Brasileirão em segundo lugar por enquanto. Mas agora tira tudo da cabeça, porque agora é quartas de final de Paulistão. Independente da campanha que o São Paulo fez na primeira fase, agora é jogo único. Jogo na casa do adversário, 90 minutos valendo vaga. Lembrando que não tem prorrogação. Caso o jogo termine empatado, vamos para os pênaltis. Então, o São Paulo tem que ir para cima. Hoje é jogar com garra e jogar do mesmo jeito que vem jogando ultimamente, cara. É uma linha fechada de 4 mesmo. E tentando partir nos contra-ataques. O Bragantino tem um time muito chato. Vai incomodar muito. Tanto que contra gigantes, até hoje esse ano, que foi o Corinthians que eles jogaram, ganharam de 3-0, inclusive, lá em Bragança Paulista. Perderam um jogo na Neoquímica Arena, mas foi fora de casa. Mas em Bragança Paulista, o Bragantino não perdeu ainda essa temporada. Só tiveram uma derrota que foi pro Corinthians, como tinha me referido anteriormente. Então, um jogo muito difícil pro São Paulo. Temos que ir em busca dos 3 pontos a qualquer custo. Então, rapaziada, eu decidi deixar pra falar hoje, no pré-jogo, sobre tudo que vem acontecendo no São Paulo nesses últimos dias. Nessa última semana que teve e ontem, tivemos mais um escândalo referido ao esquema ali de camarotes novamente. A filha do nosso presidente, o Macis, que é a Cristina Macis, foi acusada ali de também ter envolvimento daquele escândalo dos camarotes, de ter vendido ingressos ilegalmente. Mas o Macis ontem se defendeu muito bem. Achei que ele foi muito maduro para ter falado aquilo. Ele colocou a sua própria filha na investigação. Ele vai começar a própria investigação ali. Chamou ali o conselho ali do São Paulo para decidir sobre o que vai fazer em relação a esse caso. E ontem teve uma reunião lá em Jaú sobre esse assunto mesmo, dos camarotes e do que ia ser feito. E ontem teve realmente a presença de torcida lá, porque estava surgindo boatos que o presidente do conselho, o Outen Aires, o Mijão, tava querendo dar um golpe no São Paulo para assumir a presidente, tirar o Macis e voltar com toda a corja do Casares. Dentre eles, Casares, colocar Mara Casares e o Schwartzman de novo, trazer de volta o Dedé. Então eles estão querendo de novo colocar essa corja. Mas depois da reunião de ontem, o Macis falou que não tinha mais nenhum risco de golpe, que tudo foi resolvido, que o Outen ficou mais calmo agora, e se tinha alguma chance, não vai ter mais. Mas ainda bem que não ia ter mesmo, e dificilmente também ia ter um golpe, porque a torcida ia reagir duramente a isso. Inclusive ontem teve cobranças extremas para ex-presidentes do São Paulo que ainda estão no Conselho Deliberativo. Dentre eles o Aidar, Carlos Miguel Aidar, e o Leco. Foram muito cobrados ontem, e a torcida cobrou as ideias dos caras, e tem que fazer assim mesmo. A torcida tá muito certa. Tem que cobrar mesmo, tem que dar medo nesses corruptos, porque o São Paulo Futebol Clube não é deles. É nós, é da torcida. E eles não são São Paulinos, cara. Então, todo mundo, agora que essa tentativa de golpe do Outen falhou, agora botar muita pressão para que esse cara caia do cargo de presidente do Conselho Deliberativo. Não pode continuar, mano. O Macis tem que agir urgente. Tira esse cara. Tira também o Schwartzman. Tira também a Mara Casares. Tira toda aquela corja que dá dentro do São Paulo, atormentando o tricolor há tantos e tantos tempos. Que o São Paulo vem sendo atormentado por essa corja.
Desde 2010, há 15 anos que a gente tá no controle dessa corda. Então, cara, vamos começar a tirar um por um, desde o Outen Ares até o Mara Casares, Schwartzman e mais um monte de cara que tem que cair fora. Então teve ontem aquela reunião lá no escritório. E inclusive o Outen Ares, na hora que saiu de lá, foi muito vaiado pela torcida, tacaram água. Xingaram também o cara, e tá certo também, cara, porque o cara, ele é um mau ladrão. E o Casares, ó, saiu de fininho, no carro ali, escondido com óculos escuro. A torcida não notou ele, só foram notar na hora que ele já tava chegando ali na esquina da rua, que foram atrás. Mas a polícia tinha sido chamada pra impedir isso e não conseguiram chegar no Casares. Sorte do cara, viu, porque se a torcida tivesse pego ele, rapaz, teria uma cobrança que eu nem quero imaginar o que teria sido feito a cobrança. Mas enfim, agora falando disso aí, o Outen Ares teve essa suposto golpe do São Paulo. E o São Paulo nesses últimos dias também anunciou o Cauli. Eu tinha referido no pós-jogo do último vídeo que o São Paulo tinha contratado o Cauli. Mas agora oficial, o Cauli é o jogador do São Paulo, mais novo jogador tricolor. E hoje ele já joga já. Ele já foi inscrito no BID a tempo. E hoje vai poder jogar as quartas de final contra o Bragantino. Inclusive ele já foi relacionado, ele tá no banco de reserva. Vai jogar esse jogo hoje. Baita contratação do São Paulo, tem que ser assim mesmo, cirúrgico. Não podemos contratar muitos jogadores de alto nível. A situação financeira do São Paulo ainda não é nem um pouco boa. Então a diretoria tá fazendo certo em contratar jogadores estratégicos. E assim vai ficar pelos próximos anos, até a situação financeira do São Paulo se recuperar e a gente poder trazer alguns nomes maiores de peso recente que a gente vinha trazendo de novo para poder trazer de volta. Então é isso. O Caio é o mais novo jogador do São Paulo, baita contratação. E é isso. E mais uma notícia só para terminar aqui, o Casares desativou o seu Instagram. Vencemos, rapaziada, vencemos. A torcida tinha começado antes da queda dele um protesto de deixar de seguir ele nas redes sociais, no Instagram. E ele foi caindo cada vez mais. Começou com 750 mil. Em uma semana caiu para 650 mil e continuou caindo. E agora, em fevereiro, ele desativa a conta dele. Uma vitória importante. O Casares, ele perdeu a conta dele. Mas o pior é que o cara, ele é tão safado que ele tentou denunciar o Instagram por ter derrubado a conta dele. E tá certo em ter derrubado, mano. Porque foram tantas denúncias de torcedores que o Instagram viu isso como uma ameaça e desativou o Instagram. Mas ele tá tentando denunciar as pessoas que fizeram isso. Meu Deus do céu. Mas enfim, rapaziada, vamos pra terminar esse vídeo aqui longo. Falar da escalação do São Paulo. Gostei da escalação bem boa. Na formação, sem formação de 3 zagueiros, então bora lá. Então aqui temos a escalação do São Paulo. Rafael no gol, Sabino na zaga junto com Alan Franco, Lucas Amon na lateral direita, Enzo Dias na lateral esquerda, Bobadilha no meio campo com Danielzinho e Marcos Antônio, Lucas Moura jogando como armador, e no ataque Luciano e Caleri. Esse é o time do São Paulo para esse jogo. A provável escalação foi acertada, e foi essa mesma escalação que o Crespo escalou. Os melhores nomes que temos hoje, o Sabino vem jogando muito, o Alan Franco também, Lucas Amon começou muito bem, Enzo Dias também tá muito bem, Rafael continua bem no gol fazendo defesas importantes, e esse meio campo aqui mágico, o Danielzinho, o Marcos Antônio vem jogando muito, Bobadilha também vem jogando bem, e Lucas que melhorou muito nesses últimos jogos, e Caleri e Luciano que consegue ali guardar seus golzinhos, e o Caleri que voltou com tudo, com 4 gols nos últimos 4 jogos, e hoje vai ter mais um gol dele, hein? Só pra terminar esse vídeo aqui, vou falar meu palpite, que é 2-1 pro São Paulo. Acredito que tenha gol do Caleri e o gol do Lucas. Pra cima dele, tricolor, vambora. Então esse pessoal, esse vídeo ficou muito longo, porque eu usei quase 3 minutos. 4 minutos só pra falar só do caso dos camarotes. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo, ficou longo demais. Então é isso, falou!